E todo mundo adora o cinema, todo mundo adora assistir filmes e nem imagina o terror que pode estar acontecendo na vida pessoal das estrelas de Hollywood, não é mesmo? E o terror que eu falo são terrores sobrenaturais mesmo. E eu trouxe aqui alguns relatos de algumas estrelas de Hollywood, como Keanu Reeves, o paletó flutuante, né? O primeiro é do Keanu Reeves. Eu tinha uns 6, 7 anos, recém-chegado da Austrália. Estávamos em um apartamento em Nova York. Era tarde da noite. Minha irmã estava dormindo e eu estava acordada no quarto com a nossa babá, Renata. Eu estava apenas brincando, meio sonolento. Quando olhei para a porta do quarto, então eu vi. Não era uma sombra, nem um vulto rápido. Era um paletó. Um paletó de terno, de cor clara, talvez branco ou cinza claro. Mas o que me chocou não foi a roupa, e sim o fato de que ela estava completamente vazia. Não havia uma pessoa, não havia uma cabeça, um corpo, não havia pernas. Era só o tecido perfeitamente formado, flutuando. Ele entrou pela porta, fez um movimento ondulatório como se estivesse acenando ou deslizando, e desapareceu tão rápido quanto surgiu. Naquele momento, eu era só uma criança e pensei, uau, isso é interessante, o que foi isso? Eu estava mais curioso do que assustado, mas aí eu olhei para minha babá. O rosto dela estava pálido, os olhos arregalados e ela estava paralisada de terror. Ela não conseguia falar. Foi a reação dela que me disse. E isso não foi imaginação, isso foi real. Aquele paletó flutuante foi o meu primeiro e mais claro vislumbre de que o mundo é muito mais estranho do que a gente pensa. Dessa babá, que a criança ainda ficou mais curiosa, né? Já a babá, Mitchell McNaughton, não sei se eu falei certo, Madame Blue. Quando me mudei para aquela mansão em Hollywood, eu sabia que ela tinha história. O que eu não sabia é que a história ainda estava morando lá. Logo de cara começaram os fenômenos. Portas batiam sozinhas, passos no corredor quando eu estava sozinho e o mais estranho, meus convidados ficavam incomodados. Eles sentiam um frio repentino, uma tristeza e nem queriam voltar. Eu dei um nome a ela, Madame Blue. Eu percebi que ela não ia embora, então eu decidi que teríamos que coexistir. Eu não sou o tipo que foge. Uma noite eu estava na cama e ouvi um barulho enorme na cozinha. Eu pensei, chega, eu sou dono da casa. Eu me levantei e sim, eu estava nu. Eu decidi que se fosse confrontá-la, seria no meu estado mais puro e sem medo. Eu caminhei pela casa nu e parei no meio da sala e falei sozinho em voz alta pro vazio. Madame Blue, eu sei que você tá aqui. Eu respeito que você esteve aqui antes de mim. Mas eu sou o dono da casa. Você pode ficar, mas vamos ter que dividir o espaço. Eu não tenho medo de você. E você não vai me assustar. Corajosaço. A partir daquela noite as coisas mudaram. Ela parou de tentar me assustar, os barulhos diminuíram, ela se tornou uma presença silenciosa. Eu passei a considerá-la uma espécie de guardiã. Ela era uma fantasma legal. E sim, nós moramos juntos por um bom tempo. Dividimos o mesmo teto em Hollywood. Isso foi corajoso, né? Ryan Gosling, o homem na sala. Na minha infância em Cornwall, Ontário, foi marcado por algo que eu não conseguia explicar. Desde muito pequeno, eu vi um homem sentado na nossa sala de estar. Ele estava sempre lá, calmo, quieto, apenas sentado. Eu falava para minha mãe, mas ela achava que era imaginação de criança. Um amigo invisível. Eu não sabia, mas eu sabia que não era. Ele não parecia amigável. Ele parecia preso. Com o tempo, o clima da casa foi pesando e eu me recusava a entrar na sala sozinha. As coisas começaram a se manifestar fisicamente. Barulhos de passos, objetos caindo. Minha mãe, que era a mais cética, começou a ficar nervosa. O momento que quebrou a descrença dela foi quando ela o viu. Ela entrou na sala e o viu sentado no sofá, exatamente como eu descrevia. Ela não gritou, mas o terror nos olhos dela me disse tudo. Logo depois, minha prima que estava nos visitando também viu. Aquilo se tornou insuportável. A energia da casa era sufocante. Minha família não aguentou. Nós abandonamos a casa. Simplesmente fizemos as malas e saímos. Aquele homem da sala nos expulsou. Essa experiência me perseguiu. Ela me deu uma obsessão pelo macabro, pelo que está por baixo da superfície, e por isso que eu criei a banda Dead Man's Bones. É a minha forma de processar o trauma de ter visto algo que não deveria estar ali sentado no sofá da minha casa. Ah, sublimou, né?
virou arte. Freud fala que quando um trauma vira arte, você tá sublimando, você tá ali reorganizando esse trauma. Courtney Cox, O Aviso do Entregador. Eu comprei aquela casa em Laurel Canyon, da Carole King. É uma casa linda, histórica. Quando estávamos fechando o negócio, Carole me avisou que, com a maior naturalidade: olha, eu amo a casa, mas ela é assombrada. Houve um divórcio muito feio aqui e a energia ficou normal, como se estivesse dizendo: tem que trocar a calha. Eu, sendo prática, pensei: ai, Carole, que história fofa. Eu não acreditei. Mas aí as coisas começaram. Eu sentia que nunca estava sozinha. Amigos viam vultos. Eu até fiz uma sessão espírita com Carole, mais por diversão do que por convicção. O que me fez vender a casa não foi um fantasma que eu vi, mas a confirmação de um estranho. Um dia o entregador tocou campainha, eu abri a porta e ele estava ali, com o pacote na mão. Ele olhou para cima do meu ombro, para o corredor vazio além de mim e parou. Ele ficou me encarando, então perguntou com a voz mais calma do mundo: com licença, você sabe que tem uma mulher parada logo atrás de você, certo? Eu estava sozinha, absolutamente sozinha. Ai, o gato tá puxando o microfone. O sangue gelou nas minhas veias. Eu não olhei para trás. Eu peguei o pacote, fechei a porta e liguei pro meu agente. Naquele momento, a palavra de um estranho que não tinha nada a ganhar com aquilo foi a prova que eu precisava. Eu não passei mais nenhuma noite naquela casa. Ela foi vendida logo depois. Nossa, você sabe, né, que tem uma mulher atrás de você? Não tô sabendo, não. Miley Cyrus, o menino do chuveiro. Eu estava numa turnê em Londres e alugamos um apartamento. Era um prédio antigo que tinha sido uma padaria. Logo de cara, o lugar tinha uma energia estranha. Os fenômenos começaram com a minha irmã. Ela estava tomando banho e a água ficava fervendo de repente, como se alguém estivesse mexendo no registro. E o meu momento também aconteceu no banheiro. Eu estava me preparando para tomar banho, olhei para o box de vidro e lá estava ele, um menino sentado no chão do chuveiro me olhando. Ele era sólido, claro, não era um vulto. Ele estava chutando as pernas, como se tivesse entediado. Eu fiquei paralisada. Meu primeiro instinto não foi gritar, foi de confusão. Então ele sumiu. Depois disso, o apartamento virou um circo. As torneiras ligavam sozinhas, no meio da noite, inundando o chão. Minha mãe sentiu uma mão invisível tocar no ombro dela. Eu comecei a pesquisar a história do prédio, descobri que o antigo dono da padaria havia morrido ali e que ele tinha um filho pequeno. Eu liguei os pontos, aquele menino do chuveiro era real. Não aguentei e saí de lá imediatamente. Cancelei o aluguel e me mudei para um hotel. Eu jurei que nunca mais voltaria. Foi a coisa mais assustadora que já me aconteceu. Há coisas ali que não querem ser perturbadas e eu aprendi a lição. Então, esses foram os relatos das celebridades de Hollywood. Tem um que aconteceu parecido comigo, que aconteceu com a moça da porta, com a Courtney Cox, que foi o seguinte: eu morava numa casa em BH, né, que tinha um segundo andar, né, os quartos ficavam lá em cima. E aí, quando tocou a campainha, eu fui abrir o portão na parte de baixo, no primeiro andar ali embaixo. E aí ele tava olhando pra cima e o quarto era virado pra rua e tinha uma varanda assim, né, na frente do quarto. Tinha uma portinha, né, saindo do quarto e uma varanda pra rua. E aí ele tava olhando pra cima, quando eu abri ele já estava perguntando, já estava falando meu nome, né, pra poder falar assim: ah, encomenda para Cristiane. E eu ainda estava abrindo a porta, então ele já estava falando com alguém lá em cima. E eu estava sozinha. E aí eu falei, na época eu fiquei tipo assim: ai, tudo bem, né, às vezes ele vê as coisas, o que eu posso fazer? E aí eu não fiquei com medo nem nada e contei depois para as pessoas que acreditam. Eu contei que ele estava lá olhando para a varandinha do quarto e conversando sozinho. Tá bom? É isso. Então se inscreva no canal e deixe seu like. Até o próximo. Tem um vídeo, eu não sei se eu já postei, um vídeo inteiro sobre histórias sobrenaturais daqui de Belo Horizonte. Depois dá uma olhadinha. Até o próximo.